Olá, colegas, tudo bem? Na aula passada, nós paramos a parte de controle nesse overview de uma planta de processo. Esse overview é chamado de diagrama PFD, Process Flow Diagram. Vamos nos deter mais um pouco aqui nesse entendimento, porque normalmente nas entrevistas vocês vão pegar bastante interpretação sobre PFDs. Então vamos lá. Como exemplo de uma planta de processo, vamos analisar agora esse PFD e pensar onde estão os pontos de controle. Conforme já vimos no início da lição 1, existem pontos que são pontos de pressão mais alta e que nós deveremos fazer o controle desses pontos no processo, né? Então vamos ver aqui no PFD onde fazê-lo. Com a planta parada por muito tempo, precisamos seguir alguns procedimentos de preservação para evitar-se corrosão acentuada de partes de máquinas como compressores centrífugos. Essa lembrança é importante porque existem equipamentos que não vão estar operando todo o tempo. Nesse momento, precisamos observar que esses equipamentos precisarão estar preservados. Muitos deles, conforme foi mencionado aqui, o compressor centrífugo, ele fica com o rotor colocado dentro de um casulo com um gás inerte colocado lá para evitar que haja contaminação. Mas com a planta operando, precisamos observar todos os fluxos atentamente, através das telas dos supervisórios, seus alarmes que soam caso haja alguma anormalidade, não é mesmo? Cada parte desse PFD relaciona equipamentos que funcionam segundo uma classe de pressão. Assim fica mais fácil percebermos onde precisamos atuar em primeiro lugar para controlarmos uma determinada emergência. Então, vamos observar que aqui à esquerda, nós temos aqui a indicação. Então, conforme eu estava falando, aqui à esquerda abaixo, nós vemos a chegada dos poços. Essa é a simbologia de chegada dos poços aqui, e o manifold, que normalmente nesse desenho aqui, trata-se de um FPSO que tem um turret, que é aquela torre que nós podemos observar que ele gira em torno, o navio gira em torno dessa torre. Aqui nós temos um swivel, à esquerda, mais acima aqui da chegada dos poços, nós temos o esteja totalmente operacional em qualquer posição. Mais à frente nós iremos explicar melhor o funcionamento do swivel. Vocês já têm noção, né, de que os poços, ao chegarem, eles vão ser controlados. Controlados aonde na chegada? Controlados nos choques deles, correto? Iremos controlar nos choques de chegada. Então, para ele não ir para o processo de qualquer maneira. Então, o fluxo chega aqui, depois ele passa aqui pelo turret, pelo swivel do turret. Depois ele vem, o fluxo passa por um trocador de calor, que vai fazer o aquecimento desse hidrocarboneto. Ele vem aqui no primeiro estágio de separação. A seguida, à direita desse primeiro estágio, que no meio da tela à direita nós temos o segundo estágio, o terceiro estágio. E nós temos aqui abaixo, nós temos as saídas de linha, a saída de linha de água, que nesse caso aqui a linha de água se junta com a linha de óleo, porque esse aqui é o separador de teste. Aqui no separador de produção, a linha de água sai separadamente e vai para um degasser, um vaso que vai remover o gás da corrente de água. Aqui no caso seria o separador de teste, esse primeiro. O segundo seria o separador de produção. Então você sabe, né, tem noção, já viu no curso de operador que inicialmente o poço é aberto para cá, é feito uma verificação de quanto ele está produzindo pelo separador de teste. Depois disso ele é feito o seu alinhamento para o separador de produção. Já sabemos quanto ele produz e jogamos aqui para o separador de produção. Do separador de produção, o óleo é jogado aqui num separador de segundo estágio. Então aqui nós temos classes de pressões muito altas antes do choque, né? A chegada do choque aqui. Depois essa pressão é dada uma quebra nela, joga em torno de 10 bar aqui para os separadores, tanto de teste quanto de produção.
Aqui no separador de segundo estágio, a pressão já cai em torno de 3 a 4 bar. E depois aqui no separador atmosférico, como o nome mesmo já diz, a pressão é praticamente zero. É um pouco acima da pressão atmosférica. Aqui os separadores, aqui nós temos a colocação dos tanques do navio, que é um FPSO, então aqui nós temos os tanques do navio. Essas linhas aqui em amarelo, conforme já foi mostrado no esquema anterior, são as linhas de saída de gás dos separadores. O separador de teste e de produção vem aqui para o compressor de alta pressão. Já o gás que sai aqui no segundo estágio, ele já vem para cá, que é o chamado compressor booster, que é um compressor elevador de pressão para que essa pressão consiga entrar aqui no separador principal, no compressor principal. E aqui no nosso separador de terceiro estágio, também tem um gás que sai aqui e também vai para o booster. Depois que esse gás é comprimido, ele tem aqui a compressão, o gás é úmido. Apesar de estar sendo removida a umidade dele aqui nesses scrubbers de interestágio, tanto de sucção interestágio quanto de descarga, ele ainda tem alguma umidade, né? Então essa umidade vai ser removida aqui nessa unidade de remoção de umidade, que seria a desidratação de gás com regeneração de glicol. Essa unidade, esse glicol daqui não é perdido, esse glicol ele vai ser jogado depois numa unidade de regeneração para que ele possa ser aproveitado novamente aqui na torre contactora. Por sua vez, o óleo que sai aqui no terceiro estágio, ele vai passar por um processo de medição e vai para ser armazenado nos tanques. O que nós temos além disso vai ser explicado em cada uma das fases. Aqui é só uma noção para vocês. E observem aqui na legenda a coloração tanto das linhas quanto das partes do processo. Nós vamos ver bastante esses detalhamentos desse overview em partes que veremos mais à frente. Mas antes vamos ver um exemplo de partida dessa planta de processo. Podem existir variantes em outras plantas de processo, mas o objetivo aqui é estudarmos um exemplo de como a sequência é normal, como é o normal de se fazer essa sequência, e não explicar uma única forma de fazê-la. Então, poderão, claro, encontrar várias formas de fazer a partida de processo, mas aqui nós vamos ver apenas uma maneira de fazê-lo. Aqui nós já vamos ver que, como exemplo de pré-partida, nós devemos, claro, nos prepararmos para fazer uma pré-partida do processo. Então nós vamos, com a planta parada, nós precisamos garantir que todos os equipamentos e utilidades estejam disponíveis. Então, a geração de eletricidade está operacional. Como ainda não temos gás disponível do processo, o gerador estará rodando a diesel ou com um gás combustível importado de outra unidade. Isso aqui é bastante crítico. Em muitas unidades, o custo dessa importação de gás é muito alto. Claro que não chega ao custo do uso do diesel. É um custo bastante elevado. Os separadores de produção deverão estar com as malhas de controle devidamente testados e em condições de receber a carga de hidrocarbonetos. Então, com a planta pronta para receber a carga, precisamos observar se todos os recursos necessários para o seu devido controle estão prontos, como o sistema de ar de instrumentação está totalmente apto a fazer o controle das malhas de processo. Então, como parte aqui daquele fluxograma anterior, nós temos aqui um recorte no sistema aqui indicando o compressor de ar. Ele precisa estar operacional e encaminhando o ar de instrumentação para o processo. B. O sistema de captação de água do mar está apto a operar? Se sim, pedir permissão para fazer a sua partida com devido apoio do pessoal do topside. Então, precisamos ter certeza que o processo de captação de água do mar está operacional. Vocês estão lembrados que no curso de operador, vocês devem ter visto que essa captação de água do mar, ela vai fornecer para uma grande parte do nosso processo. Ela vai servir como água de resfriamento, água de aquecimento, vai ser purificada também, né, através de uma unidade de remoção de sulfato. Então, é uma água que é essencial para a operação do processo.
Depois, no C, vamos verificar com o técnico de sistema se todas as telas do supervisório estão operacionais. Se alguma estiver fora de uso, verificar se pode haver a partida do processo sem ela. Caso contrário, aguardar a tela ficar disponível para efetuar a partida. É importante que tenhamos todas as telas de operação bem prontas para serem operadas por nós, para não termos surpresa na hora que precisarmos partir um processo e a tela esteja fora de operação. Após a partida da bomba de captação de água do mar, colocar para operar os processos de água de resfriamento, cooling medium, e de água de aquecimento, heat medium, e o de nitrogênio. E a unidade hidráulica para a partida dos poços deve estar devidamente checada e abastecida. Se estiver com algum problema, com nível baixo, por exemplo, esse deve ser sanado antes da partida. Observação deve ser feita com relação a esse nível baixo. Vamos manter monitoramento nesse nível da unidade hidráulica, porque se tiver muito tempo ela operando com nível baixo, é um indicativo claro de vazamento em algum local. E também se há pessoal disponível no topside para dar suporte na partida. Se sim, os resets de todas as SDVs e BDVs já podem ser providenciados. Então aqui nós vemos todos os equipamentos que precisam ter um cheque de pré-partida. Agora, como exemplo de partida, vamos ver. Primeiramente aqui no item 1, a primeira telinha, é também um recorte daquele fluxograma maior que nós vimos anteriormente do PFD. Aqui é um recorte de uma indicação de uma árvore de Natal. Com todo o processo de pré-partida realizado, podemos conseguir as autorizações para a partida propriamente dita e seguiremos os passos de exemplo abaixo. A. Abrir um poço de cada vez, seguindo os devidos procedimentos orientados pela empresa operadora do campo de petróleo. Por que isso é importante que seja observado? Porque cada poço tem uma prioridade para ser aberto. Normalmente, um poço que tem um BSW alto é dado uma prioridade para que ele seja aberto primeiro. Ou um poço que tem uma produção maior é dado prioridade para que ele seja aberto primeiro. Então é importante que vocês façam essa verificação de qual é essa prioridade de reabertura do poço, junto à fiscalização dos poços, que muitas vezes nós estamos trabalhando, prestando serviço para uma operadora do campo. Então é importante que saibam qual é essa prioridade e que lembrem-se sempre de anotar essa orientação na passagem de serviço de vocês. Sendo possível, alinhar os poços inicialmente para o separador de teste, para verificar a sua performance. E com esses valores de produção conhecidos, alinhá-lo para o separador de produção. Então, normalmente é feito o acompanhamento da fiscalização junto desse processo. Verificar e controlar os parâmetros dos separadores. Com suas malhas de nível, pressão e temperatura dentro dos valores de operação normal, em automático, vamos colocar essa malha de controle em automático. Não se preocupem que veremos isso mais à frente no curso. Com o fluxo normal de gás dos separadores, preparar a planta de gás combustível. Com ela devidamente ajustada, liberar os geradores para consumir esse gás. No caso, estarem consumindo diesel ou gás importado, que normalmente é feito dessa maneira. Com todo o processo estável, providenciar a partida dos compressores de gás de alta pressão. Fazer a partida e regulação da unidade de desidratação de gás. Após a sua normalização, esse gás tratado será primeiramente usado para gás lift e, se sobrar algum gás, será então exportado. Estamos quase com o processo em operação normal. Alinhar agora o gás lift para os poços que necessitarem dele. Sim, porque muitos poços serão surgentes, mas na medida que forem passando, essa vida útil dos poços for passando, vocês vão notando que eles vão ficando cada vez mais necessitados do gás lift para iniciarem a operação. E com a planta de tratamento de água do mar devidamente ajustada, partir bomba e fazer o alinhamento dos poços de injeção. É importante, no passado a gente não tinha esses poços de injeção no início da operação dos campos de petróleo, mas hoje em dia normalmente é feito a partida dos poços de injeção para manutenção da pressão dos reservatórios. Agora uma parada normal.
Como também um exemplo de parada normal dos equipamentos de uma planta de processo, nós vamos, com todo o processo rodando normalmente, podemos sugerir os seguintes cenários de parada normal de cada sistema abaixo. Mas lembrando sempre que muitas vezes essas paradas afetam não somente esse, mas vários outros equipamentos interligados. Então depende da experiência do operador essa sensibilidade. Por isso é interessante que anteriormente ao trabalho na sala de controle, você já tenha uma noção dos equipamentos de topside, o relacionamento entre eles no topside, lá fora, para que depois vocês venham a trabalhar na sala de controle. Cada poço pode ser fechado seguindo o procedimento orientado pela empresa operadora do campo do petróleo. Então, cada poço a ser fechado depende de uma orientação de fechamento. Muitos vão ser fechados com pressão no anular dele, para que facilite a reabertura. E dependendo do tempo e dependendo da manobra, muitos vão ser também despressurizados. Cada manifold, teste ou produção, pode ser parado para a troca de válvulas. Outras manutenções também podem normalmente, por exemplo, nos manifolds serem feitas com a mesma capacidade. Por isso, normalmente nós temos no manifold 2 manifolds. Normalmente a gente utiliza um e o outro fica de stand-by. É uma ramificação aqui do manifold. Então, se você tiver uma necessidade de fazer uma manutenção, alguma coisa, você tem sempre um stand-by para você utilizar. A parada dos separadores ou de seus equipamentos, como suas malhas de nível, pressão e temperatura, pode e deve ser feita com a devida cautela de um planejamento cuidadoso. A parada da planta de gás combustível é sempre um grande inconveniente, pois levará ao consumo de gás importado, quando existente, ou de diesel. E isso aumenta as despesas da unidade. Compressores de gás de alta pressão podem ser parados um de cada vez para manutenções preventivas. Parada da unidade de desidratação de gás não é uma manobra muito rotineira, pois com a sua saída de operação há o desenquadramento do dew point e aumento do consumo de etanol para evitar a formação de hidrato. Veremos essa questão desenquadramento do gás. Parar o gás combustível para os poços, mantendo-o aberto, não é uma operação recomendada. Por quê? O gás livre vai começar a cortar a corrente de óleo. Então é importante que seja parado de forma que o gás não corte a corrente de óleo do poço. Então essa manobra de parada do gás lift deve ser coordenada seguindo o procedimento orientado pela empresa operadora do campo de petróleo. Parada da bomba de injeção de água também é evitada, pois existe uma cota diária de injeção que precisam ser seguidas, ou a empresa responsável pode ser multada. Então o ideal é se coordenar as paradas de manutenção preventiva com a operadora do campo. Normalmente, os contratos de afretamento separam alguns dias por ano para esse trabalho, normalmente em torno de 15 dias. Controle dos equipamentos. Toda planta de processo possui equipamentos que lhe permitem funcionar a contento, fornecendo os recursos necessários como energia elétrica, água do mar, ar de instrumentação, água potável, etc. A grande maioria desses equipamentos ficam à disposição do operador de sala de controle para que os acompanhe e faça ajustes necessários para mantê-lo em perfeita harmonia de operação. A complexidade da planta determinará a quantidade dos equipamentos nela instalados e o seu devido interrelacionamento. Observemos a sequência do fluxo de recursos aqui apenas como exemplo, pois podem ocorrer muitos mais. Todas essas etapas são importantes na manutenção da operação da unidade. Os procedimentos de partida e parada de cada um desses equipamentos são detalhados no módulo de sistemas auxiliares de produção. Veremos mais à frente, no próximo módulo. O objetivo aqui é demonstrar que todo esse conjunto de equipamentos trabalha em conjunto para manter a produção operando a contento. Então não existe produção sem energia elétrica, não existe produção sem a devida captação de água do mar, não existe produção sem o devido fornecimento de ar de instrumentação e não existe produção sem a devida produção de água. Essa água aqui é uma água produzida a bordo, uma água que é feito o tratamento da água do mar e essa água é utilizada a bordo, normalmente utilizada no sistema de água quente e de água fria. Essa água é uma água passada numa unidade de tratamento para ser removido o sulfato dela. Como exemplo de uma alimentação elétrica de um processo, vejamos esse diagrama unifilar de um FPSO. A interface entre a operação dos equipamentos elétricos e a planta é feita pelo CRO e o supervisor de elétrica
RPE. Também temos na Petróleo Verde um curso que demonstra a preparação prática necessária para o supervisor de elétrica atuar contento a bordo de uma unidade. Assim, o CCRO dá os comandos de partida das turbinas e o RPE completa a partida dos geradores elétricos e os conecta às cargas necessárias. Ele, o supervisor de elétrica, que vai verificar a disponibilidade de geração de energia elétrica e vai verificar a possibilidade de alinhamento desses equipamentos, alimentação elétrica desses equipamentos. O CCRO deve comunicar-se com o RPE e informar quaisquer alarmes de possível mau funcionamento dos equipamentos. Por exemplo, se for identificado um alarme de temperatura alta de óleo lubrificante, pode significar um possível futuro blackout. Isso aqui é um óleo lubrificante na turbina, por exemplo. Esse alarme vai lá para a sala de controle e ele precisa urgentemente avisar ao RPE. O RPE, então, sendo avisado a tempo, conseguiria trocar a bomba de óleo lubrificante com o problema, colocar a bomba de stand-by e evitaria assim o blackout. Ou então, se não for possível, trocaria o gerador para evitar o blackout. Vocês podem perceber a necessidade da intervenção correta e a tempo devido do operador de sala de controle, não é mesmo? Agora, o operador de sala de controle mantendo o controle da emergência. Pessoal, usando como base as recomendações da OPITO, Offshore Petroleum Industry Training Organization, e os procedimentos usados pelas maiores empresas, como podemos listar, os principais pontos a serem seguidos pelo operador de sala de controle. Vejam bem, são recomendações da OPITO e são recomendações desse curso. Não fiquem, por favor, presos a essas recomendações. Elas servem apenas como orientação. Então, primeiramente, vamos manter a calma e o estado de atenção sempre, pois o processo todo deverá parar de forma segura. Em caso de alguma anormalidade grave, seguindo a lógica de causa e efeito. Isso é verificado com as certificadoras. Toda vez que tenha um alarme importante, como um alarme de gás ou fogo, a certificadora da unidade, seja ABS ou Bureau Veritas, faz essa verificação. Então, depois disso, iremos identificar e mitigar todas as condições que podem afetar a resposta a emergências, como, por exemplo, um ruído de ar-condicionado ou conversação, gerando ruídos que podem distrair a atenção, evitando a tomada de ação preventivamente. Isso é muito importante. Em algumas salas de controle, é evitado até mesmo o trânsito de pessoas, para evitar essa distração do operador. Vamos lembrar que o operador precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Efetivamente lidar com todas as informações críticas de segurança seguindo os procedimentos adequados. E efetivamente também participar de todos os exercícios de controle de emergência. Procurar lembrar dos equipamentos, processos e situações e observar que tudo está interligado em uma unidade de processamento de hidrocarbonetos. Na dúvida, consulte seu supervisor para assessorar as ações. Mas lembre-se que você será o responsável se algo der errado. Então evite também distrações com pessoas bem intencionadas que podem atrapalhar o seu raciocínio ao dar várias opiniões ao mesmo tempo. Mas tome a sua atitude. Faça sempre o registro de suas ações na sala de controle, pois esses registros mostrarão mais tarde que você fez tudo o que estava a seu alcance para controlar a situação. Encaminhe esses registros aos seus supervisores para que tomem conhecimento. Aqui vamos nos deter num pequeno diagrama, um recorte de um diagrama de causa e efeito. Isso é um pequeno exemplo de um diagrama de causa e efeito, onde podemos ver aqui do lado esquerdo as causas que podem ter os seus efeitos. Então, um exemplo aqui, o PSH 01, ele vai fechar a SDV 01 e assim por diante. É apenas um exemplo para mais tarde vejamos um diagrama de causa e efeito mais complexo, mas só vocês verificarem aqui como é o funcionamento do diagrama de causa e efeito. Com todo o processo rodando normalmente, vamos admitir que houve uma atuação, causa, aqui à esquerda, de cada um dos sensores chaves, ocasionando um efeito atuando em algum equipamento. Pela tela ou diagrama de causa e efeito, essa será identificada e então normalizada. Na impossibilidade de normalização, poderá ser bloqueada com as devidas autorizações, seguindo os procedimentos padrão de cada companhia. Então, normalmente,
antes do retorno à operação. Então, normalmente, antes do retorno à operação, é feita a normalização dessa causa. Normalmente, quando é possível, então, se nós tivermos uma pressão alta aqui, 0,1, vamos normalizar essa pressão, colocá-la em condições normais, a faixa de operação normal desse PSH, para que depois façamos a normalização da SDV. Pode acontecer de não podermos fazer a normalização. Então, normalmente, esses PSLs, não os PSHs, mas os PSLs, a gente pode colocar uma inibição neles, com a devida autorização, é claro. Existe uma documentação que cada empresa tem, que precisa ser devidamente autorizada pela supervisão ou, dependendo do sensor para ser inibido, temos um nível maior de autorização para ser seguido. O detalhamento de cada ação com a sua simbologia e aplicabilidade será visto com mais detalhes no modo de automação básico. Agora vamos dar uma olhada numa parada de emergência. Como exemplo de normalização após uma parada de emergência, conforme já foi citada, a parada de emergência, o equipamento, a plataforma toda parou automaticamente, correto? Então aqui nós vamos, com todo o processo rodando normalmente, vamos admitir então que houve um shutdown. Pela tela ou diagrama de causa e efeito, por que eu coloco aqui pela tela? Existem unidades que pela própria tela a gente pode acessar o diagrama de causa e efeito. Já existem outras unidades que temos que ter esse diagrama de causa e efeito em papel e checado a todo momento. Essa causa então será identificada e então normalizada. Na impossibilidade de normalização, poderá ser bloqueada com as devidas autorizações, conforme já foi mencionado. Depois podemos partir para a normalização, pedir à manutenção elétrica que faça a normalização da geração elétrica, alimentando os equipamentos de topside. Partir a bomba de captação de água do mar, a Sea Water Lift Pump, bombas de colimídio e ritmídio, bem como a unidade hidráulica. Partir com os devidos sistemas de ar de instrumento e nitrogênio. Então vamos lembrar, vamos ver esse detalhamento mais à frente. O sistema de ar de instrumento é o responsável pelo envio de todo o ar que vai fazer o controle do nosso processo, e o nitrogênio ele vai fazer a manutenção da pressão no sistema de ritmídio. Fechar os choques de produção e de gas lift. Por que devemos fechar? Para que depois façamos a abertura controlada dos mesmos. Bloquear PSLLs e LSLLs e alinhar as válvulas de SDVs de chegada dos poços. Isso se for possível, ok? Pelo diagrama de causa e efeito. Alinhar as ANMs, as árvores de Natal molhadas, seguindo os procedimentos das empresas operadoras e abrir lentamente os choques de produção. Controlar níveis, pressões e temperaturas dos separadores. Com a separação normalizada, pode-se então fazer a partida normal do restante do processo, conforme mencionado no slide anterior. Aqui nós já começamos a olhar um diagrama de causa e efeito um pouco mais complexo, mas da mesma forma. Existe do lado esquerdo as causas e aqui acima, à direita, mais acima, nós temos os efeitos dessas causas. E aqui nessa linha que nós deixamos marcado aqui, nós vemos o relacionamento entre as causas e os efeitos. Então aqui nós vamos ver os desdobramentos nos efeitos. Em algumas unidades, esse diagrama de causa e efeito já fica fazendo parte da própria sequência de telas dos supervisórios. Ficaria muito mais fácil se todas as unidades fossem assim, não é mesmo? Em outras, é necessária a verificação dessa sequência em jogos de diagramas separados. A hierarquia do shutdown. Vejamos um exemplo de uma hierarquia da parada de emergência. Níveis superiores de shutdown atuam nos demais de níveis mais baixos, mas os de nível inferior não atingem os superiores. Então nós vemos aqui no diagrama que nós temos níveis superiores de shutdown. Então normalmente as chaves que têm uma ação mais completa no processo têm uma hierarquia de ação maior. Então, por exemplo, um alarme de fogo na planta de processo, ele, se for realmente confirmado, normalmente você tem uma confirmação, né, desse alarme de fogo. Com essa confirmação, todo o processo vai ser fechado. Normalmente isso acontece deixando apenas a árvore de Natal aberta, a árvore de Natal fechada, mas apenas a DHSV ainda aberta. E aqui nós vamos ver a resposta para nossas atividades. Atividades essas que foram colocadas no início das nossas lições. Vamos citar alguns exemplos de como controlar as situações de emergência que se apresentaram acima.
Lembrando que não são as únicas respostas, mas servem para elucidar como essas situações podem ser resolvidas. Então, como controlar um vazamento de gás e óleo? Primeiramente, vamos acionar o alarme de emergência, caso ele já não tenha sido devidamente acionado automaticamente. Vamos parar os poços de forma controlada, se possível. Colocar o compressor HP para recircular ou pará-lo se for uma questão muito urgente. Geralmente colocamos para recircular o compressor, porque é mais demorado para retornar com ele a partida desde o zero. Vamos localizar e informar a supervisão sobre o incidente. Vamos seguir a sua orientação da supervisão e informar a fiscalização de contrato. Registrar no log da sala de controle toda a sequência de eventos. Veremos os procedimentos devidos mais utilizados no módulo de sistemas auxiliares de produção. Isso aqui é interessante, vamos controlar o processo sem o supervisório. Muitas vezes imaginamos que teremos sempre os supervisórios à nossa disposição, mas pode acontecer uma parada de processo que por qualquer motivo fiquemos também sem o supervisório. Já aconteceu comigo, inclusive. Quando acontece isso aqui, precisamos dos olhos dos operadores no topside. Então precisamos que eles fiquem com o raio nos avisando lá fora a situação de nível e pressão dos separadores. Precisamos fazer esse controle sem termos essa... É muito raro que isso aconteça. Hoje em dia é muito difícil que isso aconteça, mas existe essa possibilidade. Então vamos acionar a supervisão e solicitar o suporte dos operadores de topside para monitorarem a área, pois está sem supervisório. Vamos avisá-los pelo rádio. Acionar o DCS, o System Tech, para checar o ocorrido. Esse é o nosso técnico de suporte de bordo. Ele vai verificar o que aconteceu e assim que retorne a alimentação, se for o caso aí, eu estou imaginando que nós tivemos uma perda aí da UPS, nós tivemos uma perda da alimentação elétrica e dos supervisórios, mas o DCS precisa ser avisado para que assim que retorne a alimentação elétrica ele possa restartar todo o sistema. Então vamos acionar a supervisão e solicitar suporte dos operadores de topside para monitorarem a área, pois está sem supervisório. Acionar o DCS, System Tech, para checar o ocorrido. Caso seja necessário parar o processo para resetar o sistema de automação, avisar a todos os envolvidos. Parar os poços, colocar o compressor HP para recircular através da tela auxiliar na warehouse, se existir essa possibilidade. Nesse caso aqui, na maioria das vezes, teremos já que parar o compressor, não teremos condição de manter a supervisão correta. Registrar no log da sala de controle toda a sequência dos eventos. Então vamos parar os poços, colocando o compressor HP para recircular através da tela auxiliar na warehouse, se existir essa possibilidade. Se não, não há problema, teremos que parar o compressor. Registrar no log da sala de controle toda a sequência dos eventos. Veremos os procedimentos devidos mais utilizados no módulo dos sistemas auxiliares de produção. E o controle de alarme de gás na praça de bombas. Esse foi vemos aqui à direita, nesse slide, a praça de bomba da BW, que aconteceu um acidente lá, né? E nós temos aqui um relatório. Se vocês puderem olhar, esse foi o acidente da cidade de São Mateus, o FPSO Cidade de São Mateus. Mas no site da ANP nós temos aí a referência que pode ser checado esse acidente. Mas no caso de um alarme lá, vamos acionar a supervisão e solicitar suporte do OIM para coordenar essa emergência. Vamos acionar o DCS System Tech para checar o ocorrido e confirmar se o alarme foi real. Muitas vezes pode ser o mau funcionamento do alarme de gás na praça de bombas, né? Caso seja necessário parar o processo, o OIM determinará as ações e avisará a todos os envolvidos. Fazer a parada do processo de forma controlada e registrar no log da sala de controle todas as sequências do evento. Ok, aqui nós vemos as nossas referências.